Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo desta quinta-feira, 24 de junho de 2021, onde na edição 46.636, na página A17, portanto, no setor internacional, nós destacamos uma escaramuça entre a Rússia e o Reino Unido. Isto mesmo, os dois andaram se estranhando no Mar Negro. Vamos à notícia então? A notícia tem o seguinte título: Rússia diz ter feito disparos de alerta contra navio britânico. Reino Unido nega qualquer ataque e afirma que seu destroyer estava em águas territoriais da Ucrânia. Vejam então o navio britânico envolvido no tiroteio com o seguinte título à foto: Batalha Naval. Her Majesty's Ship Defender alerta máximo no Mar Negro. Então havia um patrulhamento por conta do Reino Unido para ver se os russos não estavam utilizando de arbitrariedades no mar territorial ucraniano, e parece que eles se estranharam. O olho, ele é uma declaração do Ben Wallace, secretário da Defesa britânico. Versão britânica: como é de rotina, os navios russos seguiram a passagem do destroyer e foram informados sobre os exercícios de treinamento em sua vizinhança. Quem nos traz a notícia é o Renato Vasconcelos, a France Press e a Reuters. Um jato de combate e um barco de patrulha russos fizeram disparos de advertência contra um navio de guerra do Reino Unido, informou ontem o Ministério de Defesa da Rússia. Segundo agências de notícias russas, a movimentação e os disparos foram feitos após o Defender, um destroyer britânico, ter entrado em águas territoriais da Rússia no Mar Negro. O Reino Unido nega o problema. Segundo os russos, o Defender cruzou a fronteira na manhã de terça, na área de Cabo Fiolém, sul da Crimeia. O destroyer foi avisado com antecedência de que armas seriam disparadas em caso de violação da fronteira. Eles desobedeceram ao alerta, afirma a nota. Um barco de patrulha teria chegado ao local primeiro, fazendo 2 disparos de advertência, segundo os russos. Cerca de 10 minutos depois, um caça Sukhoi Su-24M teria se aproximado da embarcação britânica e disparado 4 bombas. O FAB-250, também como alerta. O destroyer teria navegado 3 quilômetros dentro do território russo. O que será que aconteceu com essa embarcação britânica? Será que houve algum problema no GPS? Será que houve uma briga, uma discussão entre os responsáveis pelo barco? O que será que aconteceu? Outra versão: após o anúncio das autoridades russas, o Ministério da Defesa do Reino Unido negou que qualquer disparo tenha sido feito contra o seu navio de guerra. Nenhum tiro de advertência foi feito contra o Defender, disse a pasta nas redes sociais. Os britânicos também afirmaram que a embarcação estava em águas territoriais ucranianas. A Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014, o que nunca foi reconhecido pela comunidade internacional. Parece que a explicação está dada.
Sabemos que a Rússia arbitrariamente anexou o território da Crimeia que estava em posse dos ucranianos, aliás, que foi dado de presente pelos russos aos ucranianos há mais de 200 anos. A embarcação estava navegando em território que supostamente a comunidade internacional acredita ser ucraniano, mas a Rússia insiste em dizer que é, evidentemente, russo, e isso que gerou a confusão. O secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, afirmou que o Defender estava fazendo um deslocamento de rotina e entrou um reconhecido corredor internacional de tráfego naval. Como é de rotina, os navios russos seguiram a passagem do destroyer e ele foi informado sobre os exercícios de treinamento em sua vizinhança, declarou Wallace. Após a anexação da Crimeia em 2014, a Rússia passou a considerar como suas as áreas ao redor da costa da península. No entanto, os países ocidentais ainda consideram a Crimeia como parte da Ucrânia e rejeitam a reivindicação russa sobre o mar territorial ao seu redor. O incidente já provocou implicações diplomáticas. O governo russo afirmou que convocará o embaixador britânico para prestar esclarecimentos e cobrou do Reino Unido uma investigação sobre as perigosas ações de seu destroyer no Mar Negro. Claro que aconteceu algum incidente. A Rússia está querendo maximizar o caso e os britânicos estão minimizando. Mas, de fato, algo aconteceu. Em um novo comunicado, o Ministério da Defesa russo classificou o ocorrido como uma grave violação da Convenção da ONU e pediu uma investigação profunda sobre as decisões tomadas pela tripulação do Defender. Apesar da incerteza sobre o que realmente aconteceu, o choque entre equipamentos militares ocidentais e russos é recorrente na região, principalmente depois da anexação da Crimeia em 2014, segundo Günter Rudzik, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM de São Paulo. O que é estranho é os russos afirmarem terem enviado um caça para lançar bombas perto do navio britânico. Isso seria uma escalada bastante grande, e é estranho não ter nada que comprove esse momento como um vídeo, ainda mais se o objetivo era mostrar força perante o Ocidente, disse. Também para mim é intrigante o fato disso acontecer logo após uma reunião entre Vladimir Putin e Joe Biden. De acordo com o professor, o anúncio dos russos aparenta ter como alvo público interno, diante da proximidade com as eleições legislativas de setembro. É como se então o presidente Vladimir Putin estivesse mostrando seus músculos. A popularidade de Putin não está lá essas coisas, principalmente após o tom elogioso em que ocorreu a cúpula com Joe Biden, mesmo após ele o chamar de assassino. Esse tipo de ação militar sempre ajuda a tentar melhorar o apoio entre a população da Rússia. Francamente, eu não creio nisso. Afinal de contas, o Putin está pouco preocupado com quem venha a apoiá-lo ou não no Congresso, uma vez que ele é um ditador, uma vez que de fato ele assassina a oposição. Então por que ele se preocuparia com as eleições legislativas se eventualmente ela elegesse um Congresso contrário aos seus interesses? Ele pouco preocupado está com a situação. Mas é isso, ficamos por aqui. Mais uma edição do Jornal do Maza. Claro que agradecemos e contamos com vocês numa próxima edição. Não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de acionar os sininhos das notificações e de se inscrever. Muito obrigado, eu os vejo numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal.